do 7º ano, tudo bem com vocês? E vamos começar agora nossa última parte do nosso aprendizado esse ano em arte, né? A última parte por quê? Porque nós já chegamos no nosso livro 4, tema 2, elementos da cultura árabe. Essa cultura que é tão interessante, tão diferente da nossa, mas que ao mesmo tempo, se a gente for procurar, tem algumas coisas em comum. Vamos lá ver o que é? Bom, no livro de vocês já começa perguntando se um prédio pode contar a história de um povo. E aí, vocês acham que sim? Vocês acham que pode? Claro que sim. Essa aqui é uma mesquita que fica no Irã, tá? Foi construída entre os anos de 1612 a 1613. Tá? E a gente pode observar que esse prédio ele é ricamente ornamentado. Essas partes que estão em azuis, se você chegar bem perto, se você der um close nelas, o que você tem? Você tem azulejos pintados um a um e colocados para poder criar esses desenhos visuais que nós estamos vendo, né? Uma mesquita é um lugar de oração para os árabes, é um lugar muito importante. Por quê? Porque é o lugar onde eles vão falar com o Deus, eles vão falar com o sagrado. Da mesma maneira que aqui na nossa cultura, as igrejas ou os terreiros, para quem é das religiões afro-brasileiras, também são lugares importantes. Por quê? Porque são lugares onde você vai falar com as suas divindades, com aquilo que você acredita. Tá? Tem algumas coisas que, se a gente reparar bem na arquitetura árabe, nós vamos encontrar na nossa arquitetura também. Essa mesquita, ela foi criada aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, inaugurada em 1983, e tanto nessa outra mesquita que está lá no Irã, como nessa daqui, tem algumas coisas em comum, certo? Até por quê? Porque os árabes viveram muito tempo na região onde hoje é Portugal. E quem nos colonizou? Os portugueses. Então é lógico que se a cultura árabe influencia a cultura portuguesa e a cultura portuguesa influencia a cultura brasileira, é claro que vai ter elementos dessa cultura aqui na nossa, certo? Então aqui o que nós temos? Nós temos a simetria. O que é simetria? Se eu dividir ao meio, tem duas partes iguais. Se a gente analisar as nossas igrejas coloniais, por exemplo, né, dividido em duas partes, você encontra simetria. As formas clássicas. O que são formas clássicas? Formas herdadas de Grécia e Roma. Então, você tem os arcos, você tem as colunas, certo? O mirante e a cúpula. O que são mirantes? Mirantes são essas duas torres, tá? Aqui. Se a gente transferir, assim, achar um similar na nossa cultura, seria a torre da igreja, tá? E a cúpula, né, que parece essa parte de cima da laranja. Aqui nós temos, de um formato diferente, né, mais puxadinho, essa cúpula mais puxadinha para cima. E aqui nós temos essa cúpula mais redondinha, tá? Tanto o mirante quanto a cúpula são elementos originários das igrejas bizantinas, de Bizâncio, onde hoje é Istambul. As cúpulas eram projetadas por rigorosos cálculos de engenharia e matemática. Por quê? Porque esses povos eles eram excelentes nessa área. E é claro que vão levar a arquitetura e a matemática, elas têm muita coisa em comum. E é claro que esses povos iam desafiar, né, as leis do seu tempo, apresentando elementos diferentes, coisas diferentes, para poder ornamentar os seus lugares, principalmente os lugares religiosos. Então, por exemplo, a questão da cúpula. Como é que você vai fazer esse telhado redondo de forma para ele não cair, ele não despencar, se você não tem algo de sustentação? Você precisa entender de engenharia, você precisa entender de física e você precisa entender de matemática, que é para poder fazer esse cálculo de maneira perfeita. Você precisa saber que
esse peso precisa ser distribuído entre os arcos, que estão na parte interna dessa mesquita. O miranete, que é como a gente chama essas torres, tá? Era de onde o líder chamava os fiéis para fazer as 5 orações diárias, né? As 5 orações principais e um dos ritos sagrados do islamismo, que a mesquita, colocar assim para vocês entenderem, é a igreja do muçulmano, tá? Falamos de arquitetura, que é uma manifestação artística. Agora a gente vai falar de literatura. Tá? Qual é o livro principal? Assim como para o cristão é a Bíblia, para eles é o Alcorão. E no Alcorão é proibida a representação de figura humana para poder falar de Deus. Na nossa cultura, numa cultura cristã, Deus é a nossa imagem e semelhança. Para eles, Deus é tão perfeito, mas tão perfeito que não pode ser representado numa forma humana, já que nós somos imperfeitos. É interessante a gente perceber que não existe só a nossa maneira de pensar, existem outras maneiras de pensar também. Então, olha que interessante a maneira deles verem o sagrado, certo? Aqui você tem, então como você vai representar esse sagrado? Como você vai desenhar o Deus? Você pode desenhar através da repetição de um padrão, tá? Um padrão é um determinado desenho que você vai fazer várias vezes, que pode ser florais, pode ser arabescos. Essas letras árabes, elas lembram arabescos. Arabescos são formas curvas, tá? Bem delicadas. Formas geométricas ou trechos do Alcorão. Quando a gente olha assim, um alfabeto árabe, a gente não vê semelhança com o nosso alfabeto latino. Então a gente encara, né, quando é a primeira vez que a gente vê o alfabeto árabe, um alfabeto japonês ou um chinês, por exemplo, a gente acha que é desenho. Por quê? Porque se aproxima mais o que a gente entende de desenho do que o que a gente entende como letra, certo? Lembra que eu falei para vocês, né, dos detalhes das mesquitas árabes? Então, esse aqui é um detalhe, cadê? Do interior de uma dessas mesquitas. Então, aqui nós achamos vários padrões repetidos várias vezes. E uma coisa importante é que você vai ver muita simetria na repetição desses padrões. Por quê? Porque a simetria são dos lados iguais. E quando você está falando do sagrado, está falando do divino, está falando de Deus, você precisa, já que ele é perfeito, então os dois lados precisam ser perfeitos, precisam ser iguais. Então aqui nós temos algumas formas geométricas, né, os triângulos que se repetem do mesmo tamanho, na mesma direção, com as mesmas cores, da mesma forma. Você tem os desenhos dentro desses triângulos que lembram flores. Então, aqui, olha, nós falamos, esses padrões podem ser florais, flores, arabescos, geométricos. Então, aqui nós temos as flores, nós temos o arabesco nessa porta, né? Aqui na parte de cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, aqui nessa parte de cima. E aqui também, olha, nós temos arabescos, desenhos de arabescos, né? Que são essas linhas curvas harmoniosas, delicadas. Nós temos desenhos de flores, que eu já falei, dos arabescos e das formas geométricas. Agora, interessante que isso são azulejos pintados e colocados para cobrir a parede dessas mesquitas. Aí a gente observa, por exemplo, qual a cor que está sendo usada, as cores, né? Você tem o azul e as suas variações. Então, você tem um azul mais claro, você tem um azul mais escuro, você tem esse verde que é azul mais amarelo, você tem o amarelo, você tem o preto.
E a sensação que a gente tem quando olha é que está super colorido. Mas na verdade você tem duas cores muito próximas, três cores muito próximas, né? O azul, o amarelo, que os dois juntos dão verde, e o preto. Aqui a caligrafia árabe, perdão. Os trechos, as frases que nós encontramos no Alcorão, muitas vezes nós vemos como decoração da própria arquitetura. Então, aqui nesse trecho dessa mesquita, na parte de dentro dessa mesquita, você tem duas formas diferentes. Você tem a caligrafia escrita e esculpida. Ao redor dela, vocês têm o padrão geométrico losango repetido várias vezes. Então, isso foi esculpido na pedra. E aqui na parte de baixo, você tem os azulejos. Você tem os desenhos feitos pelos miranetes, né, pelas torres, e as formas geométricas repetidas várias vezes. Bom, além da arquitetura, além da pintura, essa pintura não ficava apenas para cobrir as paredes, feitas em azulejos e tal. Você também tinha essa pintura feita em tapetes. Então, aqui nós temos um tapete persa, os tapetes persas, perdão, e duas formas diferentes de representação. Nesse primeiro, que está no livro de vocês, você vê formas humanas, mas como nós falamos lá atrás, que eles não representam as divindades através das formas humanas, porque o humano é imperfeito, a divindade não é, observem que esses humanos desenhados estão sem rosto, tá? Mais uma vez, a maneira como eles colocam parece que são arabescos. Você repara que a forma humana, se você prestar bem atenção no desenho. Por quê? No desenho árabe, você observa muita informação. Então, você tem muitas linhas de diferentes formas, colocadas de diferentes maneiras, diferentes desenhos, certo? E aqui do outro lado, você tem um outro tapete mais geométrico, certo? Nos dois, se você for parar para pensar, a sensação que você tem é que eles são super coloridos, mas são poucas cores que se repetem muitas vezes e combinadas de maneiras diferentes. Antigamente, galerinha, esses tapetes eram feitos manualmente, né? Você tinha que montar um tear e tecer o tapete. Hoje em dia você já tem alguns tapetes ainda produzidos artesanalmente, manualmente, que são caríssimos, mas você também já tem alguns tapetes produzidos pelas fábricas, pelas indústrias, tá? O que vai ser uma composição? Todas essas obras que eu mostrei aqui para vocês, nós chamamos de composição. Por quê? Porque o artista precisa pensar no que ele quer para poder compor aquilo que ele vai criar, tá? Então, peraí. Aqui, nas artes árabes, nós observamos uma mistura muito grande de texturas, linhas, desenhos e cores. Esse aqui é um trecho da Universidade de Marrocos, da parte de dentro da Universidade de Marrocos. Então, aqui você tem três materiais diferentes. Você tem a madeira, que forma essa porta, tá? Então, olha quantos desenhos diferentes você tem nessa madeira. Você tem a pedra, olha quantos desenhos diferentes você tem esculpidos nessa pedra. E você tem a parte de azulejaria, que existem três padrões diferentes dessa azulejaria, tá? Geralmente, na arte árabe, eles vão trabalhar cores muito vibrantes em contraste com os tons terrosos daquela região. Esse carinha aqui, o Escher, ele não é árabe, tá, pessoal? No livro de vocês, eles fazem uma ponte com essa questão da simetria, com essa questão do movimento que tem no desenho árabe, né? Na composição árabe, parece que está tudo se mexendo, tudo em movimento, certo?
com esse artista, que é o Escher. Peraí? Que é o Escher, tá? Que fazia uma composição com essas mesmas questões. Questão da simetria, a questão desses animais como se fossem arabescos, certo? E com cores, com poucas cores, mas combinadas de um jeito que parece que você olha para a obra dele e acha que ela é super colorida, tá? Aqui, ó, na verdade, você tem, nessa primeira obra, você tem vermelho, cor, branco e o preto. A gente já estudou que o branco e preto são cores neutras. Na parte de baixo, você tem esse marrom, você tem esse branco, meio sujo, e o preto. Outra coisa também muito importante na cultura árabe é a literatura. Com certeza vocês já ouviram falar nas Mil e Uma Noites. Né? A Sherazade, o sultão Shahriar, né? Chama Sherazade, claro, né? que queria matá-la, e para poder prorrogar, o que ela faz? Ela passa 1001 noites contando histórias da cultura árabe para ele. Tá? Então, muitas que vocês conhecem, Tapete Mágico, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, fazem parte dessa literatura árabe. Tá? Aqui no nosso livro tem uma pintura, e aí a gente observa, né, não só as roupas que eles estão vestindo e tal, mas você observa também os desenhos da arquitetura que tem ao redor. E aqui eu coloquei uma capa bem antiga dessa história, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Bom, do trabalho de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar como base o alfabeto árabe que eu coloquei aqui, e vocês vão criar um desenho que ocupe toda a folha do seu caderno, seguindo os seguintes padrões. Vocês vão pegar, olha só. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vocês vão pegar 2 ou 3 letrinhas dessas daqui, que vocês mais gostarem, que vocês acharem mais bonitas, ou que for mais fácil para vocês. Deixar aqui com vocês, tá? Opa! Vamos lá. Vocês vão ter que trabalhar com simetria, vocês vão ter que trabalhar com repetição de formas em sequência, conforme eu disse. Vocês podem escolher quantas letras vocês quiserem, mas é necessário que isso siga uma sequência. E policromia. Para ser policromático, vocês têm que trabalhar com pelo menos 4 cores. Tá? Se vocês quiserem fazer essas letras dentro de formas geométricas ou essas letras dentro de formas florais, é com vocês. Tá? Criatividade de vocês. Uma coisa só que eu vou pedir, que eu reparei que nos últimos desenhos vocês deixaram de fazer. O fundo faz parte do desenho. Por exemplo, vamos ver essa pintura aqui. Nos 2 exemplos, você não vê o desenho perdido solto na tela e nem na folha de papel. Tá? Então, é importante que o fundo seja trabalhado, certo? Ou com uma única cor, ou com desenhos também. Qualquer dúvida, galerinha, que vocês tiverem, podem perguntar, ou no Clesep, ou lá no chat do Teams. Tá bom? Beijo, meu 7º ano querido. Saudade de vocês.